Bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, que também é videocast, Aprender a Vida Inteira, que está disponível nos canais do YouTube e do Spotify. Vocês podem se inscrever gratuitamente para acompanhar nossos conteúdos, conhecer mais de perto os nossos especialistas, que são os nossos convidados, e as nossas postagens. O tema de hoje traz um assunto que está sendo muito estudado e debatido nos tempos atuais. Estamos em pleno episódio de possibilidades e desafios da inclusão escolar. E quem está aqui comigo é uma sumidade nesse tema. Ela é pós-doutora em Educação Inclusiva, doutora em Educação e Currículo, mestre em Educação, Gestão e Políticas Educacionais, especialista em Análise do Comportamento e pós-graduanda, porque ela nunca parou de aprender, em Neuropsicopedagogia. Em seus mais de 40 anos de caminhada, já atuou como professora e gestora em diferentes níveis de ensino e atualmente é professora dos cursos de pós-graduação. Ela iniciou o seu trabalho com as crianças com TEA em Maceió, Alagoas, há 18 anos, gente, e vem se especializando a cada dia. Hoje, ela mora em Piracicaba e veio de lá até aqui, São Paulo, cidade de São Paulo, só para nos atender e prestigiar. Em 2020, ela reativou seu canal do YouTube com lives e vídeos com conteúdos voltados à educação e desenvolvimento humano, assim como seu famoso Café com Pauta, que eu já participei, que traz muitos entrevistados. Com vocês, a professora doutora Marilice Mello. Bem-vinda, professora, que bom que você está aqui com a gente. Obrigada. Muito feliz com a sua presença aqui. E Marilice, você mais do que ninguém, nós também participamos juntas, né, já em estudos do doutorado com a professora Ivani Fazenda, na área de interdisciplinaridade, e você sabe da importância que ela dá e nos ensinou das histórias de vida, porque cada pessoa que aqui chega tem sua história, tem seu percurso, tem sua identidade. E então eu gostaria que, eu sei que você tem um currículo vasto, imenso, mas se você pudesse falar um pouco da sua trajetória e de como você chegou, né, a tanta especialização na área de inclusão. Então conta isso para a gente, por favor. Primeiro, eu quero agradecer, Silmara, o seu convite, né? É uma alegria muito grande estar aqui. Alegria nossa. E a todos, né, que estão nos assistindo também. E aproveitar para falar que o aprender a vida inteira é muito interessante, pessoal. Então, quem se inscreve e está inscrito no meu canal, se inscrevam no canal da Silmara. Obrigada. Né? E a gente faz essa troca. E você tem né? tantos seguidores, não é? Mais de 1.000 seguidores, né? Inscritos. Isso, e é um prazer estar aqui hoje. E eu confesso que estar do outro lado dá um friozinho na barriga, Normal. E também, depois de tantos entrevistados ilustres que você trouxe para cá e vai trazer com certeza, né? Mas você é uma convidada ilustre. É uma honra muito grande. Mas vamos lá, então. Eu vou falar um pouquinho da minha história profissional, mas antes eu gostaria de contar um pouquinho, né? De onde é o meu lugar de fala. Claro. Né? Como mãe, como esposa, né? Nós somos casados há 38 anos, né? Nós temos 2 filhos maravilhosos. E que eu costumo dizer que é o nosso melhor projeto. É o nosso melhor projeto, justamente. 2 noras também incríveis e uma netinha linda, assim como você tem uma netinha, Sim. né? As nossas netinhas são mais ou menos a mesma fase, né? Ela vai completar 2 anos agora em março. O projeto do projeto, é o melhor de tudo, né? É muito bom. E aí, então, eu vou começar... só para que as pessoas também possam entender um pouco melhor, eu iniciei, na verdade, porque tantos anos assim de experiência, né? Eu iniciei muito nova. Então, eu tinha 14 anos quando eu comecei a trabalhar na educação infantil.
E quando eu comecei, eu era auxiliar de sala. E foi aí então que eu percebi, nossa, acho que eu me dou bem, né? Eu vou para esse caminho, serei professora. Aí eu parei por conta de escola, eu tive que deixar e depois eu fui fazer o curso de pedagogia. E quando eu fui fazer o curso de pedagogia, eu já comecei também a trabalhar com essas crianças, né, de maternal, numa escola, daí não parei mais, né? Então, em 94, quando eu me formei, eu já fui trabalhar com crianças com dificuldades de aprendizagem. Logo no início da carreira. Logo no início. Porém, tem um detalhe interessante aí, Silmara, porque quando eu iniciei o curso de pedagogia, eu tinha duas opções. Na verdade, na época era pré-escola, né? Ou deficiente mental. Que em 81, quando eu iniciei, né, eram essas duas habilitações oferecidas. E eu, sem dúvida nenhuma, escolhi pré-escola, né? Porque achava que eu não tinha perfil para trabalhar com crianças com dificuldade e tudo mais. Mas aí acontece isso. Quando eu me formo, eu vou trabalhar com uma criança com hidrocefalia. Né? Então foi aí que tudo despertou começou. em você. Mas é interessante também que eu me questionava sobre isso. E até recentemente eu não tinha descoberto que era por esse fato também, né? Já desde da minha formação. E aí depois disso eu voltei a trabalhar com a educação infantil, né? Fui diretora, fui professora e sempre estudando. Daí fui fazer o mestrado, aí nós fomos morar em Maceió. E aí vem onde eu inicio o trabalho com crianças com autismo, que eu fui trabalhar numa escola de educação especial, né? E que tinha esse projeto para atender, né, crianças com TEA. E eu fui atender crianças com TEA. Sem saber que ia ser um tema tão relevante, tão necessário, o atendimento às crianças, a especialização, o aprendizado sobre elas, não é, Marilice? Pois é, e tão gratificante, né? E tão bom que, a gente pensar que a gente pode melhorar a qualidade de vida daquelas crianças, pode melhorar a qualidade de vida dos pais, né? Então, isso foi incrível, foi uma escola, assim, fantástica, nesse centro de educação especial que eu trabalhei lá em Maceió. E depois aí eu voltei para Ribeirão Preto, foi quando a gente se conheceu, fui fazer o doutorado. E aí no doutorado eu aproveitei e fiz uma ligação, né? Era formação de professores e aí eu fiz um link com a educação especial. Então, eu estudei o currículo do curso de pedagogia e juntamente com a importância da desfragmentação desse currículo para se ter uma visão maior de todas essas especificidades, né? Entendi. E depois disso, eu fiz o doutorado, aí eu voltei para Piracicaba de novo, né? Em Piracicaba foi oferecido um curso de análise de comportamento aplicado ao TEA. Aí eu fui fazer. Aí eu confesso que quando eu iniciei o curso, eu falei, nossa, será que é isso mesmo? Será? Por quê? Porque a gente tem uma visão diferente participando do JEP, participando de tantas coisas. E aí foi que, não, nós vamos fazer algo diferente. Por quê? Porque a análise do comportamento é muito importante, mas nós vamos fazer de uma forma mais
compassiva, né? E quando que recentemente tem um estudo que fala sobre análise do comportamento e essa outra dimensão que é a compaixão. Então, eu me senti em casa. Agora, Marilice, a gente está falando aqui para o público em geral, né? Então, se você pudesse assim, abrir um pouquinho, o que é TEA? O que é o TEA? O que significa essa sigla? É o transtorno do espectro autista. Certo. Né? Hoje então, a gente chama... por que é um espectro? Porque ele engloba muitas características, né? Então, e por conta disso também, você estudar o transtorno e estudar formas de trabalhar, formas de interferir, né, no atendimento, né? Aí, o que acontece? Você tem também uma possibilidade maior de entender os outros transtornos. Por quê? Por conta desse espectro, não adianta eu entender só algo focalizado ali, específico. Não, eu preciso entender do espectro todo, né? Então, assim, de todas as diferenças que possam vir a Quer dizer, é algo um pouquinho mais profundo do que se imagina, não é? Porque hoje muitos professores estão com os alunos, né, com TEA, e nem sempre eles sabem exatamente o que fazer, né? Então, quer dizer, dentro da sua história de vida, só voltando, você acabou se aprofundando bastante no TEA, aí vai para a pós-graduação para um curso de análise do comportamento, é isso, né? E tenta trazer também um valor importante, que é o valor da compaixão. Isso, né? E como é que foi isso? Como é que os alunos receberam? Como é que foi esse aprendizado? Não é? Então, porque às vezes a pessoa chega muito humanizada, aí as pessoas falam, não, quero mais ciência, né? Justamente, é isso mesmo que acontece. E tudo começou com o pós-doutorado, né? Então, o pós-doutorado, ele me abriu essa porta aí. Por quê? Porque foi sobre a inclusão escolar, né? A inclusão escolar na diversidade. Sim. E as possibilidades da interdisciplinaridade e espiritualidade. Né? Então, a interdisciplinaridade, a espiritualidade, ela vem ajudar aí nesse ponto, né? E aí, o que acontece? Quando eu chego na sala de aula e faço a introdução da disciplina, eu falo sobre isso. Eu falo sobre a importância desse atendimento diferenciado, para se ter uma boa inclusão. E os alunos estranham muito. Uns adoram, né? Uns gostam e tudo mais, mas outros já... nossa, mas o que ela está falando sobre espiritualidade numa aula de pós-graduação? Pensa que é religião, né? Pensa que é religião, né? E não é esse o objetivo, né, de se falar em religião, mas de se falar na importância do amor, né, do respeito. Então, nós temos a contribuição da interdisciplinaridade, que vem com os princípios da interdisciplinaridade, que um deles é a humildade. Você, mais que eu, conhece sobre os princípios da interdisciplinaridade, né, Silmara? E a humildade é algo muito importante. Exatamente. Né? Para tudo isso, para acolher o outro. E para se ver sempre como um aprendiz, né, Marilice? Talvez por isso esse nome, né? Porque a gente vê pelo exercício desse podcast, cada pessoa que chega aqui tem algo para nos ensinar. E se a gente tiver esse espírito, você sempre vai olhar as pessoas que estão à sua frente como mestres,
com as quais você pode aprender, né? Às vezes, até um jeito da pessoa, uma forma, um exercício de solidariedade, buscar aspectos mais positivos também, né? Porque a gente, né, pessoal, nós somos muito bons às vezes para criticar, mas a gente não é muito bom para reconhecer, fazer o exercício do reconhecimento dos aspectos positivos. Não quer dizer que a gente vai ser poliana, não é isso. Mas a gente precisa, assim, ter essa humildade de aprender com o outro, né? Aprender e reaprender, não é? E aí, nesse trabalho que você vai fazendo, as escolas também, elas vão tendo que ter muitas formações, porque hoje também são muitas síndromes, não é, Marilice? São. Tem muita coisa. Por quê? Porque, na verdade, olha só, desde 2015, o que aconteceu? A LBI, né, ela veio, a Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência, ela fala sobre a importância dessas crianças estarem na escola. Né? E aí, então, nós temos um dado que eu trago aqui para gente, que de 2018 a 2022 teve um boom, 230% de matrículas de crianças autistas nas escolas regulares. Então, pensa, né? Isso está no censo de 2023. Aí o censo de 2023... Está aumentando o número de crianças autistas ou é porque a gente consegue hoje diagnosticar melhor? Então, existem vários fatores com relação a isso. Sim. Esse é um dos fatores que o diagnóstico está muito mais preciso, né? Há um tempo atrás a gente não sabia nem o que era autista, né? E agora a gente tem um estudo muito mais avançado, muito mais. Mas existe um outro fator também que é muito importante, que as crianças que nascem prematuras, né? As crianças prematuras, elas estão tendo uma possibilidade de sobrevida muito maior devido à ciência. Sim. Né? Por quê? Porque quando a criança, há um tempo atrás, quando a criança nascia de 5 meses ou 6, sei lá, ela não tinha essa possibilidade, né? E agora existe. Então, esse também é um fato que aumentou, né, o número de crianças com autismo. Muito interessante isso. Quando uma família ela tem uma suspeita, ou quando a escola solicita, o que ela tem que fazer? Para onde ela corre? Né? Porque eu acho que a família não imagina que o seu filho, a sua filha possa ter um grau de autismo. Eu não sei se pode falar grau. Se existe o nível, né? O nível de autismo, né? Obrigada. Que também está sendo repensado. Aí, ora falam que não. Aí, puxa, Marilice, você como especialista, eu estou com alguma suspeita, para onde eu vou? Então, a suspeita, na verdade, Silmara, ela já é de muito precoce, né? De quando a criança está sendo amamentada e tudo mais. Então, ela é bem precoce. Por que ela é precoce? Porque a criança, ela não olha para você, você tá amamentando, né? Por exemplo, a mãe está amamentando e ela não interage com a mãe, ela tem algumas coisas, ela tem um olhar distante, diferente. Então, a mãe, na verdade, percebe. Uhum. A mãe já percebe, né? Mas é muito cedo, sim, é muito cedo, né? Mas é algo para já ir se pensando. E dá para se ter um diagnóstico já com 1 ano e 8, 2 anos aproximadamente, já dá para se ter um diagnóstico. E para onde a mãe vai?
O primeiro é o pediatra. Tá. Né? Porque ela vai fazer as suas queixas para o pediatra e tudo mais, mas o pediatra também tem que estar embasado de tudo isso, né? Uhum. Ele precisa conhecer. E, felizmente, agora nós temos mais pediatras que estão se aprimorando nisso e tudo mais. Mas aí, então, se caso o pediatra tiver alguma suspeita, alguma coisa, daí ele vai encaminhar para um neuropediatra. E aí, o que acontece muitas vezes, que a gente não pode deixar que aconteça, Silmara, o pediatra, por exemplo, ele fala, não, cada criança tem seu tempo. Uhum. Né? Então, a mãe percebeu algum atraso no desenvolvimento, né? Era para sentar com 6 ou 7 meses, não sentou. Era para falar com 1 ano e 8, 2 anos, não falou. Então, precisa procurar. E quem se procura primeiro é realmente o pediatra, né? E aí, passando para o neuropediatra, e depois daí o neuro vai falar, vai pedir ajuda para outros profissionais para esse diagnóstico. Isso que eu iria te perguntar. O acompanhamento exige uma equipe multidisciplinar? Então, é algo que a gente vem tentando fazer com que isso seja mais frequente. Uhum. Por quê? Porque o que acontece? É algo muito difícil para quem não tem um plano de saúde. Uhum. Né? Então, os órgãos públicos precisariam ter esses atendimentos. E nem sempre tem. E quando tem, é uma fila de espera tão grande que já se passaram 2 ou 3 anos e já passou aquele tempo que a criança também poderia ter um desenvolvimento, né? E aí, o que precisa? Quando se tem essa equipe, ótimo, é muito melhor. Se a pessoa tem condições até de pagar um terapeuta e tudo mais. Mas se não tem, e o caso for algo evidente, existe essa possibilidade de só o neuropediatra dar um diagnóstico. Entendi. Mas nem sempre isso é possível, né? Porque as evidências, né, não são tão claras assim. Exatamente. Né? Quer dizer, o ideal seria um acompanhamento de especialista para além da família e da escola, Sim, né? Mas você, obviamente, como uma especialista, uma doutora em educação, sabe que nem sempre isso abrange toda a sociedade, não é, Marilice? É muito Agora, complicado. a escola, ela também, até por lei, ela precisa fazer um plano, né, que a gente estava conversando, um plano de desenvolvimento que, na verdade, é plano educacional individualizado, não é? E você estava me dizendo que o plano educacional individualizado é diferente de um currículo adaptado. O que são essas coisas, né? Para o nosso público, para os pais que vão lá pedir para a escola dar esse atendimento. O que significa isso? O plano e o currículo adaptado? Então, você falou uma coisa aí interessante, né? Que os pais vão lá pedir. Uhum. O detalhe é que nem sempre os pais sabem desse direito da criança. A criança tem o direito a um plano educacional individualizado. Então, a partir desse momento, é sim importante que os pais queiram esse plano, né? Mas a participação da família também é importante. Bom, então vamos lá. O plano educacional individualizado, ele se difere de um currículo adaptado, né? O currículo adaptado, ele acontece quando a criança não consegue dar conta do conteúdo da turma, uhum, né? Ou por algum motivo de algum transtorno, de alguma uma questão física que pode ser também, Isso, né? Então, ele precisa, sim, de um currículo adaptado. Né? A partir desse momento que nós temos um currículo adaptado, que o que fazer, né? O currículo adaptado é o que eu vou ensinar, né? Eu preciso saber
como eu vou ensinar. Então, é um plano educacional individualizado. Essa é a diferença entre os dois, né? E nem sempre a equipe escolar está disposta a fazer isso por vários motivos, né? E, primeiro, um deles, né? Pode ser até o maior de todos, é que muitas vezes eles julgam um bicho de 7 cabeças. Né? Nossa, mas como eu vou fazer um plano educacional individualizado? Como eu vou adaptar um currículo? Né? Então, são coisas que muitas vezes são falhas nas nossas formações. Né? Grande parte as formações iniciais e as formações depois daí continuada, que a gente não tem nem nas escolas, nem nos municípios, uma mais abrangente, de forma mais abrangente, né? Então, o que acontece? O professor, ele fica numa situação muito difícil e joga para o terapeuta, né? Não, mas não é a escola que faz, não sou eu que faço. Então, é o terapeuta. E aí o terapeuta fala que é a escola, porque é a escola que tem o conteúdo curricular, que tem tudo. E quando que é algo coletivo? Né? Então, a escola, a família e o terapeuta. O primeiro grande responsável é a escola, é o professor, né? E isso acontece, Silmara, por quê? Porque a nossa legislação não é clara, né? Então, ela fala algumas coisas, mas ela não fala quem tem que fazer. Você sabe, Marilice, que uma vez eu assisti uma palestra e assim ficou muito claro, né, que essa pessoa que deu a palestra, ela disse o seguinte, que a gente precisa inserir as crianças com alguma questão na educação especial, porque a gente vai ampliando o nosso conceito de família. Então, eu tenho uma família, e aí eu vou ampliando com a escola, sociedade, etc. E se uma mãe tem na sua casa, e ele deu um exemplo bem simples, né? Porque estavam com muitos pais. E se uma mãe, ela tem na sua casa 2 filhos, e aí ele deu um exemplo que um filho, por exemplo, a dentição dele não nasceu, ele não tem a dentição, ele tem um problema físico, ele não tem a dentição. O que essa mãe vai fazer? Ela vai dar, por exemplo, o arroz com feijão e a carne para um normal. Mas o outro que não consegue morder, ou ela vai bater no liquidificador, ela vai dar a mesma comida. Ela vai dar a mesma, mas ela vai bater no liquidificador, ou ela vai amassar e vai colocá-los na mesma mesa. E eu achei isso tão bonito, porque é um pouco do que você está trazendo para nós. Ou seja, a gente vai, por um lado, esse professor, ele vai trabalhar os mesmos conteúdos, ele vai tentar ter o mesmo plano, mas talvez o como você disse, que está no PEI, né, no Plano Educacional Individualizado, talvez vai ter que ser bem amassadinho, talvez a folha já vai ter que ser recortada, não é? E agora, quando a criança tem muita dificuldade, ela não alcança, porque existem algumas síndromes que a criança tem a dificuldade até para entrar para uma sala de aula. Ela não consegue ficar muito tempo, né? Como que essa inclusão tem que ser feita, Marilice? Então, Silmara, porque existem casos e casos, né? Então, existem casos, por exemplo, que a criança não recorta. Vou dar um exemplo simples. E o professor já dá recortada e ela só vai fazer a cola, um exemplo, né? Então, ela não tem a coordenação, não tem punção, nada. E aí, mas tem o caso da criança que não se alfabetiza nunca, então ela está no 6º ano e ela ainda não está alfabetizada. O que é feito também para essa criança não ficar excluída dentro da própria sala de aula, né? Então, o que a gente costuma dizer é que a criança, em primeiro lugar, ela precisa estar feliz no ambiente que ela está. Né? Então, nada adianta ela estar na escola, mas ela estar sendo torturada ali, está sendo uma tortura para ela. E o que está tendo de funcionalidade ela estar ali, naquele ambiente?
né? Então, isso entra na nossa sensibilidade também, a sensibilidade principalmente dos pais, porque muitas vezes os pais querem, desejam e chega uma situação que a criança está em sofrimento. Então, isso, os professores precisam perceber, se ficarem atentos e falar para as famílias sobre isso, né? Agora, se ela não está em sofrimento, se ela está bem lá, se ela está feliz, está consegue se integrar, se sente acolhida, participar e tudo, aí não tem a necessidade, por exemplo, dela aprender raiz quadrada. Sim, né? Por exemplo, que é um conteúdo mais específico. O que vai trazer de diferente para a vidinha dela, né? Então, nós precisamos ter esse olhar diferenciado nesse sentido. Porque aí muda o que também, né? Não é só o como, né? O que? Aí entra o currículo adaptado. Aí eu vou adaptar o meu currículo. Por quê? Porque eu vou fazer uma avaliação daquilo que é necessário para aquela criança, né? E eu vou ver o que ela precisa primeiro. Por exemplo, uma coisa bem básica, ela não sabe abotoar a camisa, né? Então, por que eu vou ensinar raiz quadrada se ela não sabe abotoar a camisa? Então, eu vou fazer um plano mais direcionado. Quer dizer que daí muda realmente o conteúdo em si, né? Sim. Entendi. Porque isso é os professores têm, né, muitas dúvidas. Olha, mas ele tem que estar em inclusão, eu tenho que dar o mesmo conteúdo. Então, quando é possível adaptar a atividade, tudo bem, mas às vezes não é possível. Está aprendendo raiz quadrada e essa criança não consegue, como você disse, abotoar uma camisa, né? Então, qual que é o sentido daquilo, É possível, por exemplo, a gente vê muitos casos que tem crianças que se dão muito bem na tecnologia, por exemplo. Tem outros que gostam mais da música, mas não podem ver uma aula de educação física com barulho porque eles não gostam. É possível a gente, nessa adaptação curricular, ampliar o número de aulas desses alunos ou não? Por exemplo, eu vou dar mais aulas de atividades digitais ou mais aulas de música e menos do esporte que a criança não dá conta. É possível fazer isso? Sim, teoricamente sim, né? Mas aí, olha só, né, a legislação fala que o currículo ele deve ser flexível, né? E aí está uma flexibilidade do currículo. Então, eu ter condições de oferecer o que é mais importante para aquela criança. Ou que ela consiga minimamente, né, se desenvolver, não é? E estar convivendo com os outros, né? Agora, tem uma coisa interessante, Silmara, que acho que é bom a gente falar, que nós temos um documento que é um documento orientador, que é o Parecer 50, de 2023. Até se alguém se interessar, né? Depois fala com a Parecer gente. 50 de 2023, que é relativamente novo, né? É novo. Então, ele surgiu porque para orientar a execução do plano educacional individualizado. Então, nesse documento, ele explica muita coisa, tá? De como a gente pode realizar, ou seja, quais são as práticas baseadas em evidência, que são 28 lá naquele documento, né? Porém, ele não foi homologado em 2023, por vários motivos que a gente não vai entrar em detalhe agora, mas ele foi homologado em 2024 ele foi enxuto, né? Então, eu sugiro que as pessoas que se interessem procurem esse documento completo, que é o Parecer 50,
feito por uma equipe de especialistas, né? Inclusive, um deles é o Luciano Lacerda, que também tem um Café com Pauta comigo, né? Eu fico muito feliz de ter essas pessoas assim comigo. E esse documento, ele explica com detalhes como ele deve ser e quem são os responsáveis. Porém, ele não tem o caráter de uma legislação, né? Ele é um documento orientador. Então, se a mãe, por exemplo, chega na escola e fala que quer o PEI e a escola se nega, né? Aí como que eu vou fazer? Então, é melhor ir com jeitinho e falar, porque precisa desse trabalho e é lei, em conjunto, né? E é lei. É. E é lei. Quais são, né, os grandes... Eu tenho tanta pergunta para fazer que eu não sei qual que eu faço. Quais são os grandes... Não sei se eu sei responder. Quais são os grandes desafios na implementação de um programa de educação especial? A escola, ela quer ser realmente inclusiva, a comunidade está aberta. Quais os grandes desafios que um gestor, um professor vai encontrar? Bom, nós falamos sobre isso, mas vamos falar um pouco mais, que é a formação dos professores, né? A formação inicial e a formação continuada é uma das barreiras, é uma das dificuldades, né? Por quê? Porque os professores, tanto os pedagogos como os professores de licenciatura, eles não têm essa matéria, né, como parte do currículo. E aí o que acontece? Quando tem, é optativa. E aí acontece um pouco aquilo que aconteceu comigo lá atrás. Você né? tem o aluno, não sabe o que fazer. Só que lá atrás eu nem imaginava que nós tivéssemos a inclusão. Naquele tempo a gente não falava, né? sobre isso. Nós tínhamos a segregação, né? Era mais... E agora não. Então, agora, nós, com a inclusão, a gente precisa ter essa disciplina, pelo menos com conceitos básicos, né? Para que o professor chegue na sala de aula e tenha condições de... Nossa, mas essa criança precisa de alguma ajuda, né? Então, esse é um grande desafio. Um outro desafio, Silmara e todos, é a gestão. Sabe? Até na minha disciplina, na pós-graduação, a gente tem um seminário e o início desse seminário é sobre a gestão democrática, né? Então, naquele texto, elas tiram... Eu acho que é muito importante elas trabalharem também com isso. Por quê? Porque o gestor, ele vai dar toda a condição para que a inclusão aconteça. Né? Não adianta ter um professor que queira fazer, mas o gestor barra. Ali, não. Você sabe, Marilis, você sabe muito bem disso, né, Silmara? Então, eu tive uma experiência que é a minha grande bandeira, ouçam os professores, não é? Por quê? Porque, às vezes, você quer fazer um programa de formação na sua escola e você contrata o programa de formação e ali tá, não, mas a gente vai ter uma atividades com Libras, nós vamos ter atividades para aprender a lidar com o TEA, nós vamos ter... E tem muitas síndromes físicas e na parte cognitiva. E aí, ao ouvir os professores, o que eles pediram? Eles pediram, olha, eu gostaria de que quando eu tenho um aluno com aquela síndrome, eu gostaria de, naquele ano, passar o ano estudando aquela síndrome. Por quê? Porque eu faço um pouquinho disso, faço um pouquinho daquilo e eu não consigo. Então, se eu puder, quando eu tiver aquela síndrome na minha sala de aula, eu ter uma formação, inclusive, para eu ir fazendo relatórios, acompanhamentos, e depois a gente até pode colocar isso em algum
alguma plataforma interna, algum site, para que quando um outro professor, um outro colega tenha também o outro aluno com aquela síndrome, ele também possa pesquisar. Sim. Então, veja, a gente estava buscando todo tipo de formação, quase uma pós-graduação, que às vezes não é possível você desenvolver na sua escola, né? Tirando aqueles que querem se especializar. E o professor, ele estava pedindo menos, mas ele estava pedindo mais profundo. Ele estava pedindo. Então, isso que você diz é tão importante, que é a gestão democrática, no sentido de ouvir o que o professor precisa para que a sua aula ou para que o seu plano de trabalho tenha muita qualidade. Porque o caminho fica muito recortado se a gente quiser dar conta, de repente, de todas as síndromes que foram diagnosticadas na escola e a gente querer ensinar tudo de uma vez. Porque, como você diz, é relativamente novo, esse momento é novo. Não dá para o professor dando aula, montando. Você até estava me falando um pouquinho antes, né? Que se a gente for pensar, o PEI seria para todo mundo, não é? Para todos, Por quê? Para todas as crianças. Elas aprendem de forma diferente, Pois tem a sua diversidade também, não é? Então, se a gente for pensar, todo mundo precisaria ter, né? Quer dizer, então a implementação dependeria de uma gestão democrática. Você falou da formação continuada. Sim, então, tem um detalhe importante aí, Silmara, que muitas vezes, tanto escolas públicas como particulares imaginam que um mega evento vai resolver o seu problema. Então, eu trago um palestrante bam, né? E coloco 3.000 pessoas no auditório, tal, vai ser ótimo, tá, não sei o quê. Mas não é isso, é exatamente o que você falou. Não é isso que a gente precisa. Nós precisamos de uma formação. É bom sim, claro. Uma motivação, né? Né? Mas também é necessário uma formação continuada. E isso que o professor está pedindo é justamente uma formação continuada. Por quê? Porque está dentro da necessidade daquela escola. Né? Então, eu estou precisando saber mais sobre o autismo agora, que eu tenho 3 crianças autistas na minha sala de aula. Mas se alguém com síndrome de Down, é outra forma de aprendizado. Daí ele vai trabalhar ele vai conhecer mais a síndrome. Exato. Né? E conhecendo, ele vai saber como trabalhar. Então, isso vem acontecendo com muita frequência e não vai resolver o problema. Está faltando. E faltando esse acompanhamento, muitas vezes, de um especialista ali na escola, um professor de AE, que possa ajudar aquele professor da sala. Né? Então, o professor do AEE, ele tendo a sua formação e tudo mais, ele vai especializado, educacional especializado, né? E aí ele vai ajudar o professor da sala de aula, mas muitas vezes o que acontece é que não se tem um professor de AEE na escola, né? E quando tem esse professor de AEE, ele vira um mero auxiliar. Por quê? Porque a criança está tendo alguma crise, está tendo alguma dificuldade, alguma coisa, manda lá para o AE. E quando que não é isso? Primeiro a gente vai tentar incluí-la. E com o professor vindo lá ajudando com a turma. Caso não... Quer dizer, é o AE que teria que vir para a sala e não tirar o aluno dali, a criança dali. Sabe? Porque então, aí você sai as coisas são muito invertidas, né? Exato. Justamente, você exclui ao invés de incluir. Agora, né? A gente fala muito das dificuldades, né? E é claro, é relativamente novo. Então, hoje, tudo tem se encaminhado para as aproximações, não é, Marilice? Agora, quais são as belezas disso, não é? Você que é uma apaixonada por esse tema, quais são as possibilidades? Então, as possibilidades, eu trago um pouco, né, quando eu falo da interdisciplinaridade e espiritualidade, né? E realmente é algo que eu acredito que vá mudar. A possibilidade de, com a inter e a espiritualidade, você
transformar o seu professor ali, a pessoa, né? Então, eu vou contribuir para essa transformação, né? E a partir dessa transformação, ele vai, então, trabalhar de forma diferente, né? Por quê? Porque a interdisciplinaridade, ela traz 5 princípios, né? Você melhor que eu sabe desses 5 princípios. Temos outros, mas eu trouxe esses 5. Então, é a coerência, a humildade, né? Aí nós temos o respeito, a espera e o desapego. E um dos maiores e mais importantes que eu julgo é a humildade, né? A humildade para você aceitar a ideia do seu colega, né? O que o outro, você fez um comentário aqui no início, né? O que o outro sabe que vai me acrescentar e vai me ajudar. Então, eu ter essa humildade de reconhecer o saber do outro para transformar e aprender criar juntos, um novo saber. Exato. Né? A partir do saber de todas as pessoas ali, no caso, o atendimento multidisciplinar, que são vários profissionais, né? Trabalhando, e mais o professor e mais a família. Então, vai o quê? Vai contribuir para um novo saber e para o desenvolvimento daquela criança. E é tão né? importante isso, que é entender que essas crianças que estão dentro de um programa de inclusão, elas não são só daquela turma e daquele professor. Eu acho muito triste quando às vezes um professor passa e vê essa criança em alguma situação diferente, ele fala, não é minha, não é da minha sala. Não, é da sua escola. E se ele puder também fazer uma intervenção, acolher, então entender que todos os alunos são de todos, né? Claro, você tem seu trabalho, sua especificidade, mas você não está num departamento, você está dentro de uma escola, que é um espaço coletivo. Então, entender isso. E aí você fala, né, que as pessoas se transformam. Como que a gente pode sensibilizar essas pessoas para elas se transformarem? Então, eu procuro fazer isso nas minhas aulas, né? E eu trago a importância de cada um se conhecer, né? E de trazer o que tem de melhor de si para o outro. Né? Então, aí eu penso na espiritualidade nesse sentido do amor, da compaixão, né? Do respeito. E para se ter uma inclusão, não dá para ter de outra forma, só dessa forma. Então, por isso que eu sempre falo, né? Eu uso aquela frase que até eu criei no Interesp, né? Com o professor Rui do Espírito Santo, no livro dele, que é A Grande Transformação. Né? Então, eu aprendi muito com vocês no GEP, no Interesp, tudo isso. E eu também fui me transformando com tudo isso. Quer dizer, GEP, então, Grupo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares, e o Interesp grupo de pesquisa, né? Tanto da pesquisa, espiritualidade e interdisciplinaridade. O Interesp é os dois. Pega os dois. Você participou dos dois grupos? Dos dois, São muitos grupos. E aí sua frase? Então, a minha frase é: a transformação só acontecerá quando nos transformarmos. Então, a verdadeira transformação, quando acontecer, é porque nos transformamos. Né? Então, esse é o grande ideal da gente, né? A grande você meta. Sabe, Marilisa, a gente está terminando, você deve ter muitos casos, né, para contar. E eu me lembro de um caso de uma criança que chegou na escola, ela tinha sido adotada e ela tinha passado por muita violência quando bebê, de 1 e 2 anos. E essa criança, ela tinha todas as dificuldades e tinha uma síndrome. Então, ela ficava debaixo da mesa, ela não conversava com ninguém, ela só mexia o bracinho e tal.
E por mais que a instituição tentasse fazer com que ela evoluísse, ela não conseguia evoluir. Até que um dia um professor, essa criança já no 3º aninho, um professor a viu, ele foi dar uma atividade que era com miçangas. Sabe, era época de carnaval e estava fazendo colares e tal. Tinha aquelas coisinhas de colar havaiana e tal. E foi a primeira vez que aquela criança, ela conseguiu fazer um colarzinho. E o professor ficou muito feliz, porque era o primeiro aprendizado, para você ter uma ideia, já 5 anos na escola, era o primeiro aprendizado da vida dela. E aí, essa criança só com aquela história de fazer colarzinho e tal. Bom, resumo da ópera. Ela quase não avançou nos outros aprendizados ao longo da vida, mas ela se tornou uma designer famosíssima de uma empresa de joias. Né? Você já pensou? Então, o que a gente vê? Que quando há um olhar para aquela, às vezes, habilidades exatamente, para uma fresta de possibilidade, uma frestinha de possibilidade que aquela criança apresentou, ela conseguiu avançar ao infinito. Então, eu acho muito bonito quando você fala do currículo adaptado, do plano, né, de ensino educacional individualizado, e quando você traz também que às vezes você tem que mudar esse o quê para aqueles que não deram conta da raiz quadrada, como foi o seu exemplo, né? A gente começa a terminar. Eu não sei se você quer trazer mais algum conhecimento que seria bom para a gente aprender com você. Então, é só falar dessas possibilidades que tem a ver com a formação, que a gente já falou, né? E também uma outra coisa que é interessante é a busca de parcerias, né? Então, isso é muito importante também para a gente ter uma formação de uma qualidade maior. E isso não depende só também das questões financeiras, não é? Quer dizer, um diretor de uma escola pública, ele pode tentar fazer uma parceria com um hospital. Às vezes alguém de alguma família tem uma formação que pode contribuir, né? Sim, que isso é um grande ensinamento da interdisciplinaridade. E eu quero te agradecer muito por você trazer também esse aspecto espiritual no sentido do desenvolvimento de valores dos professores, ou seja, quer dizer, a compaixão, um olhar mais aprofundado, o amor, né? Porque o espiritual, essa dimensão que transcende, ela precisa transbordar do ser humano para chegar ao outro, né? E esse é o grande papel nosso, né? Exato. Como pessoa, né, Silmara, no mundo, para a gente conseguir transformar tudo isso, né? Deixa uma mensagem para os professores. Você que é professora dos professores. Não desistam dos seus alunos, né? Tenham um olhar mais sensível para com eles, percebam que eles conseguem sim aprender, né? Então, de uma forma que seja criativa, então que tenha esse amor realmente para com as suas crianças. E uma outra coisa interessante que eu gostaria de falar é a importância da família, Silmara, né? A família é muito importante para esse desenvolvimento, a participação da família. E é na família que a criança aprende a amar, né? Então, que tudo isso possa reverter em uma sociedade melhor, em pessoas melhores. Quer dizer, ela tem que chegar melhor, na escola, né? Com as suas questões todas, mas ela tem que chegar amada, né? Amada, né? Então, a família, gente, é o primeiro ninho, né? É o primeiro ninho de amor. Então, mesmo que ela tenha muitas dificuldades, ela precisa ser acolhida e amada para conseguir avançar dentro da necessária inclusão e integração, né? Que passa para a segunda família, que é a escola, e depois vai para a humanidade inteira. Marilice, muito obrigada por sua presença, por sua tranquilidade, né, de olhar. Às vezes as pessoas se desesperam, não precisa, né? Basta também ter um sentimento e um espírito acolhedor para a gente conseguir
fazer o que precisa para essas crianças e para tantos jovens que estão no caso de inclusão. Olha, a gente tem aqui a nossa metáfora, que é esse manto. E eu quero te presentear para que você se sinta, pelo grupo e por mim, do Aprender a Vida Inteira, muito acolhida. E que volte a fazer esse trabalho tão importante, né? No Café com Pauta, que é o seu canal também, que é um canal que leva muitos educadores, muitos especialistas e desenvolvimento humano. Então, muito obrigada, essa troca que a gente faz, que eu já participei, viu, gente? Vocês vão me encontrar lá. Um grande beijo. Obrigada, você também. Um beijo. E muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui. É nosso. Lindo esse chale, lindo essa atitude sua. Muito obrigada. E assim, carinho. Nós terminamos o Aprender a Vida Inteira. Não deixe de se inscrever. E vamos aprender a vida inteira. Obrigada.